Boa tarde, senhores e senhoras aqui presentes, havendo o quórum regimental e com a proteção de Deus, declaro aberta a 108ª sessão ordinária da 7ª legislatura realizada na Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia, aos 12 dias do mês de setembro de 2020. Solicito ao secretário que faça a leitura da ordem do dia. 108ª sessão ordinária da 7ª legislatura realizada na Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia, aos 28 dias do mês de setembro de 2020. Pequeno expediente: leitura da matéria do expediente, leitura da ata da sessão anterior e uso da tribuna. Ordem do dia: leitura das indicações de autoria do Legislativo, leitura da emenda modificada do projeto de lei número 01 de 2020, de autoria do Legislativo, votação em primeiro turno dos projetos de lei número 025, 029, 32, 33, 34 e 35 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, votação em primeiro turno do projeto de resolução 02/2019, de autoria do Legislativo. A ata da sessão anterior foi dada por lida e aprovada. Pequeno expediente: não há vereadores inscritos. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações do Legislativo Municipal. Excelentíssimo senhor prefeito, a necessidade de determinar que faça a recuperação de uma ponte do travessão, linha C18 com a C6, nas proximidades do senhor Abecenir, vereador Rondinério. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito a necessidade de determinar que faça limpeza em uma vazante lateral na BR-421, fundos da máquina Bicalho, vereador Rondinério. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar que faça a revisão geral da iluminação pública nas ruas do distrito de Três Coqueiros, vereador Rondinério. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito a necessidade de determinar que recupere uma ponte na linha C10, em especial as cabeceiras, vereador Cida 10. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de determinar que recupere uma ponte no travessão da linha C14 com a linha C15, nas proximidades do senhor Cavaeiro, vereador Cida 10. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de determinar que faça revisão geral nas iluminações públicas da Rua do Distrito e Vila União, vereador Cida 10. Solicita ao secretário que faça a leitura do boletim de discussão e votação em primeiro turno dos projetos de lei 025, 029, 032, 033, 034, 035 de 2020, de autoria do Executivo Municipal. A votação é simbólica. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 025, de autoria do Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional por anulação de dotação no orçamento vigente. Discussão. Esse projeto aí é abertura de crédito para compra de uma caçamba para atendimento à agricultura. É um recurso do senador Marco Rogério, que já está na conta da prefeitura, então só estão votando na dotação orçamentária. Vereador Miro. Vereador Si. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Josué. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereadora Nayara. Sim. Vereador Rony. Sim. Vereador Cidelvan. Sim. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 029, de autoria do Executivo. Dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias do exercício 2021. Discussão. Essa daí é
a LOA, a LDO, a Lei de Diretrizes do Orçamento Municipal para o próximo ano. Votação. Vereador Miro. Sim. Vereador Si. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Josué. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereadora Nayara. Sim. Vereador Rony. Sim. Vereador Cidelvan. Sim. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 032, de autoria do Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial. Discussão. Esses projetos são devolução de dinheiro de convênio. Por exemplo, não é convênio fechado que veio para o município, estão devolvendo. É aqueles convênios que talvez a gente vai lá, pede um recurso para um deputado de R$100 mil, por exemplo. Aí o total do convênio, do projeto em si, ficou 98 mil. Aí tem que devolver R$2 mil para o Estado. Então, essa é a autorização da Câmara para que faça essa devolução. Discussão. Votação. Vereador Miro. Sim. Vereador Si. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Josué. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereadora Nayara. Sim. Vereador Rony. Vereador Cidelvan. Sim. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 033, de autoria do Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional por anulação de orçamento vigente. Discussão. Esse projeto é de outro convênio semelhante a esse que a gente acabou de falar, mas uma devolução de um recurso que sobrou da parte do convênio. Vereador Miro. Sim. Vereador Claudeci. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Jucão. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereadora Nayara. Sim. Vereador Rony. Sim. Vereador Cidelvan. Sim. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 034. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no orçamento vigente. Discussão. Esse é um projeto semelhante ao que acabamos de votar, que é para devolução de alguns recursos de convênio que sobrou em conta. Vereador Miro. Sim. Vereador Claudeci. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Josué. Sim. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereadora Nayara. Sim. Vereador Rony. Sim. Vereador Cidelvan. Sim. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 035. Promove as alterações necessárias na legislação municipal para os fins de adequação de regras constitucionais decorrentes da Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019. Discussão. Esse projeto é aquela mesma adequação que foi feita da Previdência, que veio da Emenda Constitucional Federal, que a gente teve que votar aqui a adequação, e então ela está se adequando para quem já é pensionista também, que se enquadra na lei, então está adequando a lei com a lei federal. Não é nenhuma lei ditada aqui da Câmara, ela só é adequação com a lei federal. Vereador Miro. Sim. Vereador Si. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Josué. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereadora Nayara. Sim. Vereador Rony. Sim. Vereador Cidelvan. Solicito ao secretário que faça leitura do boletim de discussão e votação em primeiro turno do projeto de resolução número 002 de 2019. Discussão e votação em segundo turno do projeto. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei de resolução 02 de 2019, de autoria do Legislativo. Altera a resolução 061 de 2015. Discussão.
Ô, gente, esse é um projeto onde a Câmara de Vereadores está baixando o salário dos próprios, das diárias, valor das diárias, o do salário vai ser votado na próxima semana, se Deus quiser. E eu fico feliz que a Câmara está de acordo. Na verdade, não é bem baixar as diárias. Quando a pessoa vai sozinho, ele vai receber a mesma diária, gente. E se ele for em 2 ou 3, meia diária, que eu acho que é justo e todos estão de acordo. E eu agradeço aos vereadores por ter esse reconhecimento. Obrigado. Votação. Vereador Miro. Sim. Vereador Si. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Josué. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereadora Nayara. Sim. Vereador Rony. Sim. Vereador Cidelvan. Sim. Solicita a dispensa de interstício para votação no segundo turno os projetos ora votado. Sendo permitido, solicita ao secretário que faça chamada para votação. Os vereadores que mantenham o seu voto a favor dos projetos se mantenham no lugar que estão. Se não, possa se levantar. Declara aprovado e segue para a ascensão do Executivo Municipal. Grande expediente. Vereador Cidelvan. Um bom dia a todos. E quero agradecer a Deus por mais esse momento. Estamos já finalizando esse mandato, né, gente? Graças a Deus. Estive sempre com as minhas posições mantida, nunca mudei de ideia, mesmo sendo criticado, mas continuo dizendo a verdade. Eu quero que a população tenha conhecimento de que, graças a Deus, aprendi muito aqui. Não vou para a reeleição, porque meu coração não pede, e acho que Campo Novo é um município que vive muito de mentiras, eu vou ser bem claro. Aí cansa, a gente fala a verdade e se sente fadigado, porque as pessoas não estão acostumadas com a verdade. Isso as pessoas que eu estou dizendo, gente, claro, com exceção. Como outro dia no Facebook, estavam falando de religião, eu disse, eu não apoio pessoas que a religião entra na religião para se eleger. Mas claro que o religioso pode sim disputar uma eleição sem problema. Aí eu citei até alguns prefeito já foi eleito aqui, que deu micro-ônibus para a igreja, o pastor mandando votar. Isso aí que eu acho errado. Trocar, votar sem ter certeza, só porque foi favorecido com alguma coisa. Isso que eu discordo. Quero parabenizar você, Zezinho, pela atuação sua aqui na Câmara. Eu acho que ela foi decisiva para muita coisa, para mudanças, para algumas votações que tivemos aqui. Foi a população ver esse trabalho, ele consegue ver, enxergar o vereador. O que fizemos aqui, por exemplo, na cassação do prefeito, fizemos o nosso trabalho, ele voltou, problema da justiça, não é nosso. Então eu quero parabenizar mais uma vez os vereadores que fizeram um trabalho como nunca. E nós vamos levando, gente. Eu não vou disputar a eleição, mas não é porque é ruim, não. É bom. É muito bom. A gente aprende, a gente defende as pessoas, defende o nosso lugar. Mas é que acho que não é hora para mim de... Tenho que descansar um pouco. Fiquei velho rápido. Aqui no Campo Novo é complicado a política. Posso garantir para vocês. Mas eu quero, sinceramente, pedir por Deus para que ilumine pessoas para ocupar essa cadeira. A minha cadeira eu gostaria com uma pessoa de verdade, que tivesse um objetivo, um pensamento como eu, de mudança, de construir, de crescer, de ver o lugar melhorar.
Então eu quero que Deus prepare os candidatos que estão disputando e escolha os melhores. As pessoas que queiram compromisso com o povo. Porque compromisso para político está cheio de compromisso com ele mesmo, né? Nós queremos gente que tenha compromisso com o povo. E esse projeto que acaba de ser votado de baixa das diárias, graças a Deus eu me sinto feliz e quero agradecer os vereadores por ter colaborado para a gente votar esse projeto aí, antes de vencer o mandato. Semana que vem, se Deus quiser e a Câmara estiver de acordo, vamos votar o de baixa de salário de vereador, prefeito e vice-prefeito, que não é que a gente está tirando nada de ninguém não, é só que não é justo um prefeito ganhar, como eu venho falando, 16.200 e as pessoas abandonadas como estão nesse município, gente. Secretários aí trabalhando para o prefeito e para si próprio, não trabalhando para o povo. Não vou dizer que são todos os secretários, mas temos esse problema aqui. Acho que os vereadores são conhecedores. E tomara que próximo prefeito que entrar aí, ou prefeita, gente, quem entrar, que faça trabalho para o povo. Não contrate funcionário para trabalhar para si, não. Contrate pessoas para representar o prefeito, mas trabalhando para o povo. Esse é o meu desejo para os próximos 4 anos que estão vindo aí. Obrigado e fico com Deus. Vereador Marcos Aurélio. Olá, bom dia a todos. Pessoal aqui, meus amigos vereadores, Zezinho da rádio. Igual o Cutia falou aí, é uma coisa que, não vou mentir, eu nunca parei para observar, mas se hoje o município andou, eu creio que nesses 3 anos finais, como se diz, com mais clareza, tem que agradecer mesmo o Zezinho, porque é um cara que recebe praticamente nada aqui dessa casa para poder estar gravando as sessões, estar editando, né? Tirando aquelas partes assim, os vagos da sessão, mas não corta a fala de ninguém, o que é exposto aqui é colocado, aí sim o pessoal está tendo o maior acompanhamento do que acontece nessa casa. É igual uns criticou a questão da cassação, igual o Cutia falou. Foi votado, né? Ligamos um dia, até foi questionado isso hoje aqui. Nós ligamos um dia para o promotor do Buritis, doutor Matheus. Ele falou que desde o dia 17 de maio, se eu não me engano, né? Já tinha se manifestado, porém o Tribunal de Justiça aqui do Buritis, o eleitoral, não deu nenhum posicionamento. Então, para ter uma ideia, fala de vereador que não tem, quanto à questão ali do Buritis, que eu não sei o que acontece. Um promotor de justiça do Buritis se manifesta, também não é acatado. Então, assim, chega um momento que a nossa justiça, eu acho que ela não é falha, porque ela não tem, como vai ser falha, né? Então, assim, é uma situação complicada. Agora, eu queria pedir, se tiver como, por gentileza, o que aconteceu nesse período agora da água, aqui no Campo Novo, né? A água, faltando água segunda, terça, quarta, quase todo dia da semana. Sei que não é culpa de ninguém, porque assim, estragou o motor. Quando foram colocar o outro também estragou, não aguentou a pressão. Tá, mas aí não devemos culpar ninguém, só que temos que tomar providência e resolver o problema. Então assim, eu até mandei no grupo, acho que alguns viram. Eu queria dizer assim, quando é o dia do gato, ou dia do cachorro, ou alguma data comemorativa, alguma coisa, posta nas redes sociais da prefeitura, né? Por que não comunica no site da prefeitura, na página da prefeitura que seja, o que está acontecendo, por que está faltando água? Aí o pessoal, com direito, cobra o vereador manda no grupo, aquilo demora 40 minutos, 1 hora, 2 horas para poder responder, aí você tem que estar perguntando. No final, quem é chato, os vereadores é chato demais, porque não quer entender, mas como que se entende? Se você manda uma mensagem, daqui 40 minutos, 1 hora vão te responder. Nisso, a pessoa que levantou cedo, que precisa, né, se higienizar para poder ir trabalhar, não pode. Então, vai fazer como? Então, assim, vamos começar a mais divulgar. Foi igual o prefeito falou que em 2018 ele ganhou em transparência, né?
acho que em terceiro lugar, se eu não me engano. Então vamos continuar essa transparência. O que aconteceu de um tempo para cá que não está tendo mais transparência? Então assim, eu vejo muitos culpando a questão que a Val era ex-prefeita, a prefeita que estava no mandato e hoje não está mais, da questão das manutenções. Só que nós tivemos dos investimentos mais caros do estado, foi no nosso município, que é o asfalto. E já foi votado nessa casa aqui para poder fazer a tapa-buraco aqui dentro, né, com o repasse do asfalto. Só que até hoje isso não aconteceu, porque estava esperando a seca. Só que agora eu quero saber se está esperando a seca passar ou se era quando ia entrar a seca, né? Porque assim, está ficando uma situação complicada, porque a cobrança é demais e o pessoal tem razão. Porque desde 2018 eu venho falando que a massa asfáltica está lá dentro do pátio da obra e não foi tomada providência. Então assim, hoje nós não estamos, o município não está tendo aquelas despesas grandes com educação, porque a educação não está trabalhando 100%. Os repasses da saúde, de uns tempos para cá, os funcionários estão tudo recebendo em dia, sem atraso. Por quê? Porque está entrando o repasse do Covid. Então o município não está assim, como se diz, precisando de um respirador para respirar. Ele está se respirando lentamente, mas está andando. Né, o recurso do FITA, que nós estávamos falando, né, se eu acho que entrou, né? E a maioria também foi tudo para estrada. Não tem problema, precisamos de estrada. Só que tem que olhar um pouquinho para dentro de Campo Novo, né? Porque já estamos findando aí, iniciando quase o período chuvoso. E as nossas ruas estão só os buracos, né? A limpeza da cidade está meio decadente. Esses dias ali na praça também estava um volume muito alto. Independente que o acesso na praça hoje está sendo pouco, mas tem que ser um ambiente limpo. Para, como se diz, né? Para a pessoa chegar e ver que o nosso município está um município bonito, não está um município abandonado. Então o que eu venho pedir é que vamos utilizar essas massas asfálticas, não vamos deixar estragar lá no pátio da obra, não. Essas são minhas palavras. Obrigado. Vereador Rony. Quero aqui cumprimentar ao público que vai estar vendo essa sessão, ao Zezinho que está transmitindo. Mais uma vez, igual os colegas já parabenizaram o Zezinho, quero aqui também parabenizar. E assim que ele começou esse trabalho de filmagem aqui, eu pedi a ele que, se pudesse estender esse trabalho, enviar para os radialistas, para o pessoal dos distritos, para ele estar também ficando a par da situação, a par do que é votado, do que acontece aqui nessa Câmara. Porque desde o começo a gente se dispôs a não fazer nada na base do escondido, trabalhar sempre com clareza aqui. Quero dizer a vocês sobre algumas indicações que fiz aqui. Umas são da primeira vez, outras já foram feitas. É só relembrar ao secretário que, se eles puderem estar atendendo a gente, porque quando a gente chega a trazer uma situação aqui, é porque já está precisando dela há tempos. Foi feita a indicação para fazer manutenção na parte elétrica lá do Distrito Três Coqueiros, na iluminação. Já tem uns 3 meses que eu tive fazendo o levantamento lá. Os postes que estavam com problema de iluminação, as lâmpadas não estavam funcionando. Naquele momento tinha 27 lâmpadas dentro do distrito que não estavam funcionando. Hoje, com certeza, tem mais. Falar sobre uma ponte entre a linha C18 e a Castanheira, próximo à casa do senhor Beceni. Uma ponte que já vem dando problema há tempos. Eu tive lá ontem, o morador me pediu que fosse lá ver aquela situação. Eu tive lá ontem e, conversando com alguns moradores ali, infelizmente a situação ali está complicada. Aquelas linhas ali, a 7, a C18 ali, aqueles travessões ali, estão para ser feito com dinheiro do FITA de 2018. Infelizmente, o que mexeu lá foi a população que teve que se ajuntar e pagar a hora máquina, pagar combustível para ser cascalhado em alguns pontos críticos. Isso no período chuvoso passado. E hoje,
continua naquela mesma situação e ninguém tomou providência. Então, peço aqui, secretário de obra, prefeito, que tome providência contra aquela situação lá, que o pessoal não está tendo o direito de ir e vir. Então, procura resolver aquele problema lá para a população. Quero fazer aqui um pedido, um desabafo sobre a situação da nossa energia na região de Três Coqueiros. Fazer um reclamar com a Energisa, que é a empresa que ganhou a licitação, que está prestando serviço de energia na nossa região. Há uns tempos atrás foi reclamado aqui várias vezes porque não podia dar um relâmpago que já caía uma fase, já dava um problema e acabava sem energia. E aí o produtor tinha problema, tinha prejuízo, com tanque de leite que não funcionava, algumas coisas que queimavam, alguns móveis, algumas coisas, geladeiras, essas coisas, tudo dava problema e queimava. Deu uma melhorada, de tanto alguém pedir, foi feito, a gente sabe que foi feito algumas reclamações, algumas manifestações e melhorou. Só que hoje nós estamos voltando na mesma situação que estava. A gente, nesses últimos 15 dias, faltou energia ali no distrito de Três Coqueiros, naquela região, no mínimo umas 4 vezes. E não é coisa de faltar energia daqui a meia hora chegar. Teve dia ali que a gente ficou mais de 2 dias sem energia. Uma energia fraca, às vezes, só meia fase. Então vamos pedir aqui, estou fazendo esse pedido aqui às autoridades, ao pessoal da Energisa, que tome providência naquela situação, os deputados, que cobrem também do pessoal da Energisa para estar tomando providência contra aquilo, porque só prejuízo. O produtor paga pelo serviço, mas, no entanto, só toma prejuízo. Prejuízo de leite, prejuízo de algum equipamento que queima. Então, que tomem providência quanto a isso. Quero aqui também falar a respeito de uma situação que nós estamos passando aqui na 421. Desde o início do mandato, a gente vem sempre cobra no DR, o DR mandava para o DENIT falava que era o DR, e até hoje não foi resolvido. A única situação que houve de uma melhora aqui foi porque a população se juntou e arrecadou dinheiro e fizeram um combinado com a prefeitura, e a prefeitura cedeu as máquinas para fazer. Mas, no entanto, hoje, já começando o período chuvoso novamente, a gente já vê algumas situações que já vêm de outros períodos e ninguém resolve. E não é falta de cobrar. Essa semana mesmo eu vi o vereador Cutia, fez um vídeo lá da situação da ponte. Eu, na sessão passada, indo daqui, parei numa ponte lá que está complicada, ali perto do São Vicente, perto da linha Martendal, acho que todo mundo aqui conhece lá. O que acontece? Está lá, a gente sabe que não vai dar para passar esse período chuvoso que vem. Mas, no entanto, quando a gente cobra, a gente está se dirigindo ao senhor Adecleide, que é o residente aqui de Buritis. A única informação que ele passa para a gente é que, por enquanto, não é do DR. O DR fez um acordo que a partir do ano que vem. Então, como é que vai ficar a situação aqui da população? Tem que esperar o ano que vem, até o ano que vem que se lasque. A parte. Obrigado. O vereador, é simples calcular a resposta dos políticos. É por isso que eu, às vezes e sempre eu digo que quase nunca eu acerto um voto. E onde eu dou razão à população quando fala todo político é igual, eu saí da política para não ouvir isso, porque todo político não é igual. Tem homem na política, só que às vezes tem muito pouco homem na política e fica com vergonha e sai da política. Né? Mas eles, claro, vão deixar para o ano que vem. Precisa de reeleger esse governador. A máquina do DR sempre trabalhou para fazer político. Uma fábrica de político. É assim que funciona. Então o povo fica abandonado agora. O ano que vem, mete as máquinas aí, faz e vão fazer tudo. Hoje está uma vergonha, cara, essa 421. Aqui na saída da cidade, aqui, ó, tem uma ponte aqui que já vai para um ano.
caída, a primeira enchente que dá, ela vai embora. A primeira água forte que der, o povo está abandonado, Rony. E eles usando as máquinas para fazer política. Me prove que é diferente. Eu quero saber. Me prove isso aí. Obrigado. Pois é, infelizmente nós estamos nessa situação. A gente cobra deles, igual algumas pessoas já viram em grupos de WhatsApp aqui, a gente cobrando e eles pedindo documentação que é de responsabilidade deles. Tá, alega que não é de responsabilidade. Só que aqui também no Travessão Ribeirinho, a gente sempre vem acompanhando aqui, os vereadores aqui, o Mazinho sabe como é que é. Aqui eles alegam que sim, realmente é de responsabilidade. Só que deram uma patrolada, o próprio Adecleito falou que fez uma meia sola ali, para que depois viesse fazer um serviço bem feito. O que acontece? Hoje é dia 28 de setembro, agora que estão fazendo um patrulhamento. Eu não fui lá, não sei se está sendo realmente bem feito, um serviço diferenciado. Mas agora que estão fazendo, ou seja, dia 28 de setembro, já está se iniciando um período chuvoso, com certeza vão ter problema nessa estrada novamente, e a população fica, mais uma vez, o ano todo, numa estrada que não está bem feita, aí vem faz, quando daqui a 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, a população está passando em estrada ruim de novo. Então, infelizmente, para o município de Campo Novo de Rondônia, o DR está deixando muito a desejar. Infelizmente, e não é falta dos vereadores cobrar. Os vereadores aqui, a maioria, já tiveram comigo no DR, a gente teve protocolando, pedindo para que resolva essa situação. Já teve situações aqui da gente ir lá cobrar, concordo com o vereador Cutia, infelizmente é muito usado as máquinas para fazer campanha política. Já teve situações aqui da gente ir lá fazer a cobrança, enviar o ofício, pedir eles que resolvessem. Quando pensa que não, o chefe lá, que na época era um pré-candidato a deputado, vem fazer vídeo que ia fazer. Então, na verdade, realmente está sendo muito usado para fazer política e não fazem a coisa para bem da população. Muito obrigado. Vereador Claudeci. Primeiramente quero agradecer a Deus por mais uma semana. A gente está aqui presente. Em nome do presidente, cumprimento a mesa. Cumprimentar o Zezinho também, igual o vereador Coutinho falou, o Marco Aurélio já falou, o Rony, onde é que ele teve a iniciativa de vir para gravar a sessão e fazer a divulgação dos trabalhos da Câmara. Então, Zezinho, parabéns a você. Sei que você recebe crítica por isso, a gente também recebe, mas isso é normal. Isso aí ninguém vai ser 100%, você sabe disso. E continua o seu trabalho, você está no caminho certo. Eu venho aqui primeiro, vou falar de um funcionário que está trabalhando no conserto de máquina, que é o Hilton. Eu quero até parabenizar pelo esforço dele, que é um cara que está saindo 6 horas da manhã, chega 10 horas da noite, mexendo com essas máquinas, consertando lá de 8, corre para um lado para outro, e não está deixando parar, a peteca cair. Então, uma pessoa que, esse dia mesmo eu estou pelo 9 horas da noite, vindo lá do lado da C14, estava consertando a máquina, de noite. Então, é um cara que não está medindo esforço, está fora do horário de serviço dele. Então, eu acho que tem que ver essas pessoas para ter algum valor, porque ele faz jus o que ele ganha. Ele merecia até chegar mais. Então, eu quero parabenizar ele pelo trabalho que ele vem fazendo. E também, Marco Aurélio, falar a questão da água. Até você questionou no grupo lá e eu concordei com você. Eu sei o que aconteceu lá. Estourou a maraca, aí foi lá colocar a maraca, o motor queimou. Colocaram o segundo motor, acho que não funcionou 2 horas, né? E não aguentou a pressão, queimou também. Ficou os dias todos sem água. E a população perguntando para a gente o que tinha acontecido. E a gente vai conversar com o secretário para poder resolver. Foi onde o Marco Aurélio questionou que, como eles fazem divulgação de tudo quanto é data, quando acontece essas coisas também a gente tinha que divulgar. A prefeitura tinha que fazer as matérias e soltar. Porque pelo menos quando coloca no grupo, nós compartilhamos. E quando a pessoa fala, nós manda para as pessoas saberem o que está acontecendo.
É informação, a informação é base de tudo. Porque daí o pessoal fala de tudo quanto a situação, mas sem saber do que estava acontecendo. E a gente cobrando também não tinha uma resposta. Até quando eu recebi a resposta, até passei para o Zezinho, e passei no grupo, e parece que quando conserta o motor numa noite, no outro dia, o menino furou o cano, né, Zezinho? Foi mexer lá, fazer uma ligação, furou o cano principal, mas outro dia sem água de novo. Mas voltou, né, Zezinho? Estabeleceu de novo o atendimento, mas essas informações que a gente cobra. Eu fui no PV dos secretários e conversei, eles me responderam, e eu passei até no próprio grupo que estava lá o pessoal falando o que tinha acontecido. Então, acho que essas informações é a base de tudo para poder a gente também passar para a comunidade o que está acontecendo, o problema, e que está tentando se resolver. Eu venho fazer outra cobrança aqui para o secretário de obra. Já fiz as indicações, e já vai indo para a terceira indicação. A ponte onde caiu o caminhão lá na C10 lá, foi feita uma provisória, que era para poder levantar as cabeceiras da outra lá, porque o rio passa muita água, já viu uma chuva, já levou uma parte da cabeceira dela, e mais outra chuva leva a ponte embora, o pessoal vai ficar isolado. E outra da C14, que quebrou as pranchas, igualzinha lá da 10, que caiu o caminhão, e vai acontecer outro acidente do mesmo jeito lá na C14. Acho que o Mazinho faz muita entrega lá, presidente, só sabe lá, aquela lá em cima dos Britos. Então a ponte está um descaso. E a gente vem cobrando, e fazendo documento e não está tendo uma resposta. Então eu queria que o secretário fosse lá ver, o secretário de obra pegasse um que mexesse com ponte e fosse lá olhar ela de perto para poder ver que a gente não está aqui mentindo em nada. A gente está cobrando sempre, vereador. Obrigado. Já que estamos falando do secretário de obra, não sei se ele presta realmente trabalho para o povo, porque os meus pedidos aqui nunca foi atendido nenhum, ele nunca fez questão. Então, eu quero de novo, secretário de obra, aproveitar a oportunidade aqui, dirigir a você. As pontes que você fez há menos de um ano já estão todas para fazer de novo. E aquela ponte da 05, lá do Barriga, vai cair um caminhão, vai dar prejuízo a alguém lá. E pode ser uma máquina pública, como já caiu lá em frente a Val. Caiu na ponte, para depois você colocar o bueiro. Então eu queria pedir a você que faça o esforço de verificar e ver quando que vamos fazer aquela ponte. Obrigado. Essa situação, vereador Canel, já vem pedindo para ele. Eu falei, pega o menino aí, vem cá, dá uma olhada nas pontes. E a ponte que está lá, que quebrou as pranchas, é uma ponte estreita e alta. Não é igual lá da linha. Da linha foi baixinho, o caminhão tombou só. Agora, se cair lá, o estrago é maior. Então, será que vão esperar cair um caminhão leiteiro lá dentro, ou um ônibus, alguma coisa, ou algum carro de alguma família para poder tomar providência? Então, essa cobrança que eu venho fazer para ele aqui, que pelo menos vai lá olhar de perto, porque ele vai saber que a gente não está mentindo. A gente falando de algum funcionário, eu vi um áudio esse dia também, dos caras desabafando até, estava acho que serrando a madeira na serraria, já era quase 8 horas da noite, o cara estava lá, batendo lá. Então são pessoas que quer trabalhar, que quer fazer valer o serviço dele. Então a gente parabeniza essas pessoas. E eu venho aqui também falar da outra indicação, a terceira indicação que eu fiz para a recuperação da luminária da Vila União. A primeira, quando eu fiz, tinha 7 lâmpadas queimadas. A segunda eu fiz para me responder a primeira, não responderam. Agora eu fiz essa terceira aqui. Ontem à noite eu fui na Vila União para contar as lâmpadas, só que eu contei e tinha 30, de 98 pontos. Então, olha os desgastes que estão tendo, a não ser uma manutenção. Quando a gente fez a primeira indicação, tinha 7, hoje já são 30, que eu contei ontem à noite, que fui lá à noite para contar. Então, eu acabei de ligar para o secretário de infraestrutura aqui, o Cleo, pedi que ele fosse lá olhar, alguma coisa assim, porque a gente já fez indicação e já não tem essas respostas. Então, acho que a população paga a energia pública, paga pelo aqueles postos que tem lá, e não está tendo. Então, aquela avenida mesmo, presidente, que vai do postinho, como você falou, está toda queimada. Toda queimada. Não sei se é relé, se é lâmpada, o que acontece, mas é manutenção. Foi colocado-se um recurso lá para atender a comunidade, fez toda a iluminação, tudo nova, então isso é manutenção.
Então Passei, Sim, presidente. Aquela rua de cima lá foi por causa do fogo, né? A maioria dessas estão queimadas por causa do fogo. Tem dessas que derreteu, estão com comprimento assim para baixo, aquele visor por causa do fogo que pulou a estrada lá e pegou. Eu com a máquina acerei 3 vezes. Na 4ª vez ainda pulou pro lado do postinho e queimou, que tinha lá, queimou tudo. Só ficou as casas, ainda sorte que não era forrado lá, né? Aquele colégiozinho que fizeram agora como creche lá, a construção de Noé lá, que não acaba, aquela lá quase queimou, né? Então, mas foi por causa do fogo, estava muito alto aquela lá. Sim, presidente, o senhor tinha até acabado de falar para mim ali dentro ali, só que aquela parte da BR lá e aquela parte descendo ali via lateral, também tem várias lâmpadas queimadas, então eu venho aqui fazer uma cobrança verbal de novo, junto com o ofício, e pedir que o secretário de infraestrutura dá uma ida lá junto com o menino que é responsável pela iluminação pública, e ver o que dá para fazer para a população, porque a população elas paga iluminação pública para ter ela. Então não tinha, a gente colocou o recurso para fazer, então agora só é manutenção. Obrigado pelas palavras, presidente. Vereador Gerson. Quero aqui cumprimentar aos novos vereadores, cumprimentar o Zezinho, em nome do Zezinho, cumprimentar a todos os nossos ouvintes. E agradecer a Deus também por estar aqui mais uma vez, como se diz o vereador Cidelvan, prestando meu trabalho, que para isso eu fui eleito. Sábado aconteceu um episódio no Rio Branco, eu venho há tempos pedindo para o prefeito Ocimar para que ele enviasse uma PC lá na linha 0 para tirar umas curvas. E aí a PC andou dando umas quebradinhas, mas o dono da PC é muito ligeiro, o menino só passa um áudio, eu acho que uma média de 2 horas e meia já está lá consertando a PC, mas graças a Deus a PC alinhou. E por esse motivo, o serviço deu uma atrasada. Aí tem que colocar um bueiro na primeira curva coloca um bueiro, na segunda curva colocar outro bueiro. A comunidade até pagou para puxar um bueiro do mato, para colocar no primeiro local. E no sábado o Frank falou para mim que ia buscar a PC. Mas na forma que estava lá, não teria como ficar, vereador Miro. Mas o prefeito Ocimar até andou discutindo bastante pelo WhatsApp, porque eu acho que quando a gente vai falar pela rede social, a gente acaba discutindo uma coisa que talvez nem precisava estar discutindo. Se fosse pessoalmente, era talvez mais fácil de eu explicar para ele a forma que estava ficando a linha. Estava ficando muito mais pior do que antes. Nós chegamos a brigar e o pessoal se mobilizaram, não ia deixar a PC sair. Mas graças a Deus o Ocimar entendeu, mandou hoje cedo, eu sei que já foi uma caçamba, uma retinha, para cortar os morros, aterrar e cascalhar. Sim, vereador. Foi bom, vereador, esqueci de falar aqui, que a gente até conversou no meio da semana, o senhor conversou comigo, questão do aterro que foi feito lá naquela linha do senhor João Batista. Os bueiros estão ali no pátio da prefeitura. Chegou, foi na quinta-feira, né, vereador, que eu enviei para você. Então, eu sei que tem muitos convênios para poder ser assentado, só que lá é uma prioridade naquela situação, que os caras gastaram do bolso mais de R$ 1.600 de combustível com as máquinas da prefeitura para fazer o serviço. Lá está um caninho de fossa, de 40, vazando aquela água lá. E como tem um bueiro lá, vereador Miro, que é para atendimento lá, então eu sei que eles não vão assentar esse convênio, mas a gente podia aproveitar a Retro que está lá, né, vereador? Que a Retro faz o serviço, coloca o bueiro. Montasse um bueiro de 80, que é de 10 metros, que é o ponto de lá, e colocasse nesse lugar lá. Então eu quero fazer essa cobrança aqui para o secretário, porque antes não tinha um bueiro, mas agora tem. É só levar lá
E aproveitar que a máquina está lá, vereador, aproveitar que está lá pertinho, a Retro vai lá, faz o serviço e não deixa a comunidade perder um serviço daquele tamanho que foi feito com a máquina pública e com o dinheiro da população. Então, essa é a minha fala, vereador, e eu até pode até ajudar a cobrar que nem que só leve só esse bueiro para fazer esse atendimento, que é necessidade antes que estoura. Como ele já me mandou umas fotos, que eu pedi para ele que dia que eu falei com o senhor, vereador, e vai estourar lá porque não vence passar aquela água, aquele caninho lá. Obrigado, vereador. Então, vereador, o pessoal da linha até me ligou, o Ivan, que chama-se Filho de Deus, o João Cutia. Aí eu falei, ô João, esse bueiro aí é uma emenda do vereador Si, mas eu vou falar com o vereador Si, foi onde que eu te falei. Que eu sou sim, vereador. Na verdade, é do vereador Cutia, seu Gelson. Eu sou sim. Eu sou um cara que respeito. Parceria, mas... Questão de ordem, vereador. Eu sou um cara que respeito. Se eu falei, vereador Cutia, que era do Si, porque eu sabia que era do Si. Eu não estou desmerecendo Vossa Excelência. Mas se é seu, tudo bem, é teu. Mas eu, pelo menos, aonde eu sabia, a emenda era do vereador Si, eu falei, vou falar com o vereador Si, porque eu não gosto de atravessar ninguém. Porque se o cara me atravessar, vereador Cutia, eu fico doido, entendeu? Eu gosto de respeito. Então, parte, vereador? Sim, vereador. Obrigado. Não, na verdade, eu mais o Si, a gente sempre trabalhou em parceria, mas a emenda é uma indicação minha, né, Si? Parceria com ele, mas é uma indicação minha, eu fui lá, tirei os pontos e até tem as outras emendas de 2017 que colocou agora, que eu pedi para mim acompanhar, para me ajudar a fazer um trabalho melhor, mas o secretário não dá essa oportunidade para a gente, não deixa a gente acompanhar, entendeu? Então nós estamos tendo esse problema, mas os tubos estão aí. Eu gostaria até de pedir ao secretário que me deixasse participar para fazer um trabalho bom. É uma emenda do deputado Alex Redano. Na verdade, é uma emenda do povo, né, Cir? Porque o povo paga por isso. Obrigado. Então, vereador Cidelvão, quero que você me entenda. Não te desmereci quando eu falei que a emenda é do vereador Si. Porque até eu sabia que era do vereador Si. Mas se é tua, eu respeito. Inclusive, vereador Cutia, aqui perto do Cissão, foi colocado 2 bueiros num rio só. É emenda de vocês dois, não sei se é tua ou dele. Mas no dia que eu estava lá, o pessoal perguntou, de quem é essa emenda? Eu falei, do vereador Cutia. Por prova, você pode perguntar ao seu Zé Miranda, porque eu não desmereço ninguém, entendeu? Se eu te desmereci aqui agora, não foi porque eu quis não, tá? Então me entenda. Então aí eu falei com o João Cutia, falei, vou falar com o Si, por Si falar com o Frank, não foi, vereador? Sim, foi assim que eu falei com o vereador. Mas lá, se não colocar o bueiro meio ligeiro, vai perder muito serviço. Então vamos aí, você, vereador Si, vamos pedir para o Frank para levar esse bueiro por lá, tá? Ficou um serviço muito bom, mas se estourar é mais 2, 3 dias de aterro que vai levar lá. E aí quando o Ocimar entendeu que o pessoal realmente estava reivindicando um direito deles, porque lá se chovesse na zero, ninguém saía, nem de bicicleta. Aí foi onde que eu briguei bastante com ele, mas ele me entendeu. E hoje está lá para... Não vai ficar do jeito que nós queríamos, mas nós entramos num acordo. A segunda curva não vai ser feita agora, mas a pior foi feita, ficou muito lindo o trabalho. Então quero aqui agradecer o Frank, o Ocimar, por ter... mais uma vez ter atendido o anseio da comunidade ali a pedido do vereador Gerson. E trago aqui hoje, eu não fiz nenhum ofício, mas eu trago aqui hoje vários problemas verbalmente nesta tribuna, para que o povo passe a saber como que nós estamos trabalhando. Nós trabalha, nós cobra, muitas das vezes não é atendido. Eu estou com uma emenda do deputado Adelino, a licitação aconteceu dia 13 de julho, para uma iluminação de Rio Branco, que na época que eu contei, antes das pandemias, vereador Si, tinha 28 lâmpadas queimadas, hoje tem muito mais, entendeu? Antes das pandemias. E essa emenda vem se rastejando,
A empresa pediu mais 30 dias de prorrogação, pois tiveram que dar, porque diz que não existe material nas indústrias para entregar. Ela tem que começar dia 21 de outubro, infelizmente ainda. Aí fica assim, vereador, sim. A gente trabalha, muitas das vezes uma pandemia dessa está atrapalhando, infelizmente está atrapalhando o andamento do anseio da comunidade, que também é meu anseio, o anseio de qualquer vereador aqui. Na linha 3, PA São Domingo, eu acho que foi sábado, um caminhão cheio de boi caiu dentro do rio, quebrou uma longarina. E essa longarina está havendo um engano na forma que a pessoa falou para o Frank. Ele pediu prancha, mas não é prancha, é longarina. E eu quero pedir ao Frank que lá no Rio Branco hoje tem uma retinha, tem uma prancha, tem uma PC, tem 2 caçambas. Não custa nada pegar 2 pranchas na linha 2 ali do seu Edgar, 2 longarinas, levar lá e fazer a ponte, que a ponte é pequena. Inclusive tem um tal de Denilson que ligou para mim sábado. Eu nem conheço a pessoa, mas a pessoa às vezes pensa que a gente não está fazendo nada. Ele acabou ficando até meio nervoso comigo, vereador Mazinho. Mas não é. A minha parte é cobrar, é pedir. Eu não tenho dinheiro para fazer ponte. Então eu peço ao Frank que encarecidamente olha para esse povo lá, que é os moradores que tem depois do rio, vai ficar ilhado. O pessoal entrega leite de carretinha. Como é que vai entregar leite? O ganha-pão hoje do agricultor, a maioria deles é o leite. Então se ficar aí 10, 15, 20 dias sem entregar leite, é pedir para morrer. Então eu não quero que isso aconteça. Então eu estou aqui cobrando hoje. Também tem uma ponte na linha 3 do Cacau, que caiu a cabeceira. É uma ponte é limite de município. Mas o Frank também, eu acho que tem como ele ir lá conversar com o prefeito Rony, fazer uma parceria para arrumar aquela ponte. Na linha do Zé Pretinho, uma ponte de limite de município. Está uma caveira a ponte, entendeu? Então eu acho que está precisando do Frank sentar mais o Beto, secretário de obra do Buriti, para estar resolvendo essas coisas que são limite de município. Não estou ensinando ele a trabalhar, só estou pedindo que ele faça. Também tem aqui, vereador Cutia, aonde você fez uma ponte na linha 8, a água veio e levou tudo embora. Aquela ponte tem quase um ano que não passa nem moto lá mais, entendeu? E eu venho cobrando. O prefeito disse que vai fazer ela de bate-estaca, disse que está serrando as madeiras. Então, eu espero que seja. Então, eu tenho aqui cobrado, tenho pedido, eu não peço nada para mim. Graças a Deus, eu nunca pedi nem um litro de gasolina para mim. Mas o que eu peço é para o povo. O Ocimar tem me atendido? Tem. Mas infelizmente agora parece que as demandas aqui estão pior do que para lá. Infelizmente vai ter as máquinas talvez sair de lá de volta, deixando essas pontes sem fazer, né? Não, mas eu peço aqui, Ocimar e Frank, nunca pedi nada para mim, mas eu estou pedindo aqui em nome da população, a população que merece e carece. Tem gente carente lá dessas pontes. Então deixa aqui meu apelo em rede social. E falando o vereador Rony, no DR, o DR, quem administra o DR é o tal de governador Marcos Rocha. Esse homem está falando, está colocando na rede social que vai fazer um asfalto de Nova Mamoré a Buriti. Eu só acredito dispor de pronto, porque aqui na 364, meteram a patrola ali há muitos tempos atrás, os pedacinhos estão ali até hoje fazendo poeirão para nós. Nem aquilo fizeram, nem os remendos da 364, da 421, não é 460, aqui perto da Vila União. Situaçõezinhas complicadas e nunca resolve. A doisinha que vai para Rio Branco, está uma carniça.
No pátio do DR, vereadores, tem madeira, muitas madeiras empiadas. Pedi para o deputado entrar em contato com a Decreto para arranjar as madeiras para nós fazer, inclusive essa ponte da linha 8. Diz que não pode, porque é período eleitoral. Mas no governo não é candidato, entendeu? Está se safando nessa situação, porque não quer atender o povo. Aquela madeira vai ficar lá para o cupim comer? Então essas são minhas palavras. E fiquem todos com Deus, tenham uma boa semana. É isso mesmo, cada um faz suas exigências, cada um faz seus pedidos para o prefeito. Nós estamos aí também com um pedaço de estrada do outro lado da ponte do braço esquerdo que tive que pedir aqui para... Tive que pedir também para que patrolasse, pedir para o prefeito patrolar lá, porque a ponte não é tão das ruins, a ponte é uma ponte até boa. Aí passaram medo nos funcionários para não passar em cima da ponte, porque não passava para o outro lado as máquinas. Eu fui lá, conversei com o Ocimar, ele até me agradeceu, né? Aí vai patrolar lá do outro lado lá, porque é lá no Brasquet, tem umas 16 famílias do lado de lá ainda que dependem dessa estrada, né? Mas isso é uma responsabilidade que a gente tem que tomar à frente e não deixar que as pessoas com má vontade, muitas das vezes, não façam o serviço que o povo precisa. Não sou candidato a nada, que nem sempre todo mundo sabe, mas o que é certo, o que é justo, o que é necessário, o que as pessoas precisam, eu nunca vou deixar de cobrar e a injustiça não pode acontecer, né? Se um precisa da estrada, os outros também precisam, eu tenho que fazer minhas entregas naquela região, todinha ali eu faço entrega. Já sofri demais esse ano, porque as linha C18 hoje é a pior estrada que tem da região de Vila União aqui, do Campo Novo para lá. É a pior linha, é a C18, a pior. Nunca ficou daquele jeito, eu falo mesmo, nunca ficou daquele jeito. Então eu se sinto envergonhado de ser vereador no município. Eu já falei isso aqui para Isolda esses dias atrás, falei: Isolda, eu tenho a maior vergonha de ser vereador. Tenho a maior vergonha de ser vereador dentro desse município. Porque a gente é um mandato muito mal. Esse mandato foi mal demais, né? Esse mandato foi muito mal. Então, a gente já não estava com vontade de sair candidato, ainda deu esse problema. Cassem prefeito, o juiz voltou. Ficamos com uma vice que não tinha capacidade também para nada, né? Que a gente vai ver as possibilidades, fiquemos um bocado de tempo aí que nem o atual que era para ela ter feito contra o prefeito Ocimar, ela não fez, né? Foi assumir. Então, se ela assumiu, parabéns, o prefeito voltou, tá aí. Não era minha vontade? Não. Mas eu acho que ainda foi melhor do que a vice ainda. Então, não havendo mais nada a tratar, encerra a presente sessão. E vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.